Cinecultura recebe Bruna Longo hoje no bate-papo para falarmos da peça Criatura, uma autópsia. Que chamada, meu! Criatura, uma autópsia. Conta para nós esse trabalho, Bruna. Conte tudo, não esconda nada. Tá. Bom, a ideia do espetáculo é a seguinte. Quando eu comecei a montar, eu estava com vontade de fazer um solo, estava com vontade de escolher um tema que falasse comigo e eu tinha lido Frankenstein, da Mary Shelley. E eu fiquei pensando nesse tema durante um tempo e tal, e comecei a pesquisar. Quando eu comecei a pesquisar o Frankenstein, eu comecei a ler a biografia da Mary Shelley, porque geralmente acontece isso, né? Você se interessa saber quem é o autor, qual é o contexto histórico e tal. Quando eu comecei a ler a biografia da Mary Shelley, ela se impôs, literalmente, e falou, tem que contar a minha história. Cara, quem foi Mary Shelley? Olha, você tem tempo? A Mary Shelley, é que assim, a Mary Shelley, ela escreveu o Frankenstein aos 18 anos. E ela era filha de 2 intelectuais muito importantes na Inglaterra. A mãe dela é considerada precursora do feminismo e o pai era um escritor socialista. A mãe dela é considerada a primeira feminista da Inglaterra. Caraca, meu! E é uma família super moderna, super intelectual. Ela nasce eles não são casados, os pais. Ela nasce, é criada numa casa com muitos intelectuais, com muita gente circulando. E ela perde a mãe logo depois que ela nasce. Então ela passa a infância dela e a adolescência dela sendo guiada pelo pai, intelectualmente, um homem que não tinha muito trato amoroso, mas que alimentava ela intelectualmente, e muitos filósofos e escritores circulando naquela casa. Então, com 18 anos, a Mary Shelley não era uma menina de 18 anos. Ela era já uma mulher com ideias próprias e tal. Que legal. E aí ela conhece o Percy Shelley, que é um poeta que não era famoso na época, que era fã do pai dela. Eles se conhecem, ela tinha 16, ele tinha 20, alguma coisa, agora esqueci. E eles fogem juntos. Caraca, que coisa romântica. Você quer saber um babado? Lógico, todo babado é bom. É babado mesmo. Todo babado é ótimo. A Mary Shelley, aos 16 anos, conheceu o Percy. E ela costumava ir no cemitério, visitar o túmulo da mãe. E ler. Eu fui nesse cemitério, é muito bonito, não é macabro, tá? É um jardim. Ela ia nesse cemitério ficar lendo. Quando ela conhece o Percy, ela leva ele pro cemitério pra eles ficarem lá no cemitério. E ela perde a virgindade aos 16 anos. Puta merda! No túmulo da mãe. Gente, que louco isso! Louca, né? Louca. No túmulo da mãe dentro do cemitério? Isso não tá aí no espetáculo, tá, gente? Porque não cabe. Não cabe. Eu tive que escolher um recorte pra falar. Eu escolhi um recorte da morte. Coisa. Mas assim, independentemente, o ambiente não afetou aquilo que ela sentia. Isso que é mais interessante. Não, porque tinha uma coisa... A relação dela com o cemitério era muito mais com relação à mãe, e a figura da mãe, a questão da intelectualidade e tal, do que o cemitério. Tanto que eu fui no cemitério e eu fiquei surpresa mesmo, porque não é macabro. É um lugar bonito, tem uns bancos, é super bonito. Legal, nossa. Pois é, verdade, história real. E aí ela vai e foge com o Shelley, e aí acontecem várias coisas que eu não vou contar, porque eu não vou dar spoiler. Não. E ela, em determinado momento, surge uma aposta entre alguns escritores de quem vai escrever a melhor história de fantasma. E aí ela tem a ideia de escrever o Frankenstein. E ela escreve um conto primeiro, acaba publicando esse conto anonimamente, porque é uma mulher, né? Mulher numa época não se escrevia, né? Em não teria isso de pensar. Até escrevia, porque na mesma época você tinha Jane Austen, só que eram romances de amor. Uma história como essa não era comum. Então ela publica anonimamente, e só em 31 que ela vai assinar a obra. Em 1831 ela vai aparecer como autora. E foi um sucesso imediato, o Frankenstein, porque ele é um clássico do cinema, é um clássico da literatura. E no teatro, quantas e quantas montagens, né, Galdina? A primeira coisa que apareceu foi uma peça de teatro. E a Mary Shelley assistiu. Ela foi assistir, tem no diário dela, ela fala assim, gente, tão engraçado assistir, porque não funciona muito, mas é legal. Ela acha engraçadíssimo montarem o livro dela. Imediatamente. Então ela, em vida, ela vai morrer com 53 anos, ela tem uma vida longa para a época. Ela vê muitas adaptações, ela vê muita coisa, ela sabe o impacto que a obra tem. Ela não vai, acho que não é possível que ela imagine que vai ter o impacto que tem até hoje, né? Fez 200 anos ano passado. E como que foi trazer essa história, você tirar o foco do Frankenstein e ir para a criadora do Frankenstein de alguma forma? Então foi muito natural dentro do processo, porque quando eu comecei a ler a obra pensando na adaptação, com um olhar muito mais do que eu ia fazer,
E aí, eu lendo a biografia da Mary Shelley, não tinha como não cruzar, porque tem muitas coincidências. Algumas coincidências mesmo. Algumas, claro, você percebe que ela usou coisas da vida para colocar naquele livro. Mas ele era um personagem muito solitário, rejeitado, exatamente. Sofrido. Exatamente. A tragédia da criatura, que na verdade não tem nome, é a da solidão e a do pertencimento. Ela não pertence a ninguém, ela é abandonada quando ela nasce. E a Mary Shelley perde a mãe muito cedo. Então tem um paralelo correndo aí. Então foi muito natural. Durante o processo eu ia improvisando cenas da criatura e lendo a biografia e fazendo os paralelos e falando, caramba, ela tá falando dela mesma. E aí o trabalho da dramaturgia foi esse, foi de ir encontrando os pontos de fricção entre as duas obras e costurando a narrativa. Quanto tempo esse processo? Olha, isso é ótimo, gente. A pesquisa mesmo, acadêmica, ler muito, tal, começou em 2016, 2017. Em fevereiro de 2018, eu entrei na sala de ensaio, sem texto, sem dramaturgia, só com a pesquisa. E aí eu fui improvisando em cima de temas que eu fui tirando do livro da biografia e criando cenas, e depois eu fui costurando. E aí eu fiquei da sala de ensaio. Montando o seu Frankenstein. Exato. A sua criatura. O espetáculo é uma criatura. Dr. Frankenstein, ele é uma colagem de milhões de coisas. Ele não é uma narrativa linear. Ele tem pedaços da vida da Mary Shelley com o livro. E foi de 2018, fevereiro, até dezembro de 2018, na sala de ensaio. Aí eu fechei a dramaturgia. Mas, não, mentira, porque em julho eu tinha fechado uma primeira dramaturgia. Aí surgiu um convite para eu ir para Oxford, que é uma história muito legal, assim. Eu estava pesquisando pela internet, todo lugar que eu entrava aparecia o linkzinho de Oxford. Aí eu falei, bom, acho que esse acervo deve estar na biblioteca de Oxford. Vou entrar em contato com eles para ver se tem um database único, que aí facilita a minha pesquisa. Entrei em contato muito despretensiosamente, expliquei o que eu estava fazendo, e aí eu recebo um e-mail do curador do acervo especial me convidando para ir para Oxford para ter acesso a toda a documentação. Meu, que experiência linda! Então, foi uma loucura, porque eu comprei a passagem em 5 dias, eu gastei uma fortuna, porque em cima da hora para ir para Londres, mas não tinha como ir, né? Oportunidade única, e na fonte. Na fonte. E eu cheguei lá, eu tive acesso a todos os diários, todas as cartas, manuscrito do Frankenstein original. Eu peguei com essas mãos o manuscrito do Frankenstein, fiquei a tarde inteira lendo, conversando com o curador. E aí eu aproveitei, eu já morei em Londres, então eu conheço muito bem a cidade. Aí eu fui de Oxford para Londres e fui em todos os lugares que a Mary Shelley passou. Fui no cemitério, fui nas casas que ela morou, em todos os lugares, todos os lugares. O que você sentiu nessa vivência, nessa experiência da vida de uma pessoa que você... Cara, sempre soube que existiu, logicamente, sempre permeou o seu universo da dramaturgia, mas não dessa forma tão vivida. É muito diferente, assim. É muito diferente mesmo, assim. Tem uma sensação de ir visitar um familiar. Depois que você lê muito sobre a pessoa, eu estava já há um ano lendo. Eu entrava nos lugares e falava, gente, eu já tive aqui, ou eu já... Sabe assim, era uma sensação muito estranha. E alguns lugares que ela viveu eram muito perto de lugares que eu vivi na Inglaterra, em Londres. Então era muito estranho você passar num lugar que, gente, eu morava aqui e eu não sabia que ela tinha morado aqui. Que coisa louca, eu nunca parei pra pensar nisso. Destino é uma coisa muito louca, né, meu? Você não imagina. E a vida é muito surpreendente, né? E Londres tem uma coisa que é uma cidade que está muito preservada. Então a atmosfera da onde ela viveu ainda existe. É diferente de São Paulo, né? As sensações que ela pode ter. Sobe prédio. Exatamente. Tanto que no cemitério, eu fiquei muito tempo no cemitério lendo. E tirando um barulho de carro ao longe, assim, eu podia imaginar que eu estava no século XIX. Maravilha. Porque não tinha mudado nada. Então é uma autópsia da criatura que acontece em cena. É uma autópsia da criatura, é uma autópsia do romance, é uma autópsia da Mary Shelley. E acaba sendo um pouco uma autópsia minha, porque é inevitável. Você vai descobrindo que, na verdade, você está falando de você mesma, né? Assim como a Mary Shelley escreveu o livro falando dela, no meio do processo eu fui descobrindo que tinha coisas da minha vida que, meu Deus, esse assunto eu queria lidar e agora apareceu a oportunidade. Foi feito 7 ensaios, 7 pequenas aberturas antes da estreia. A estreia é hoje. Ela está linda e calma, rindo aqui comigo, nenhuma tensão. Não. Que coisa linda isso. Mas Que inveja, né, Elô? A Elô tá aqui do lado, gente, por isso. Não, fazer essas aberturas foi muito bom. Na verdade, eu fiz as aberturas, a princípio, claro, para testar algumas coisas, mas também porque eu não queria
eu estava tentando achar uma forma de estrear o espetáculo que, de repente, vender uma estreia, porque eu fiz sem nenhum patrocínio, nenhum edital, nada, dinheiro meu mesmo. Como sempre, Fui né? juntando meu dinheiro. E aí eu pensei, bom, eu vou terminar de montar o espetáculo, e aí eu faço uma abertura e eu tento vender a estreia, e aí eu estreio, tudo bem, em fevereiro, março, sei lá. Só que eu não consegui vender a estreia do espetáculo porque a gente está num momento muito complicado. Uhum. E aí eu falei, cultura bom, luxo, eu vou... né? Pra cabeça de algumas pessoas. E aí eu falei, eu vou fazer algumas aberturas para eu testar o espetáculo, para eu sentir o espetáculo e também para ver quando que eu consigo viabilizar a temporada. Mas no fim foi a melhor coisa que eu fiz, porque é isso, eu tô estreando muito tranquila, muito tranquila. E entrada gratuita? Gratuita. Bruna, parabéns. Obrigado por dividir essa história com a gente, antes de tudo. Bruna, vamos convidar quem está em casa para vir conferir de perto esse trabalho aqui no Oswald de Andrade. A gente está aqui com Criatura, uma Autópsia, um espetáculo sobre Mary Shelley e Frankenstein. Todas as sextas, às 8 horas, sábados às 6 horas, gratuito, na Oficina Cultural Oswald de Andrade, no Bom Retiro. Merda. Acontece a Festa de Flores e Morangos de Atibaia, com muito entretenimento e diversão para toda a família. São diversas opções, como pavilhão de exposição de flores, praça de alimentação, shows culturais e muito mais. A Festa de Flores e Morangos de Atibaia acontece de 30 de agosto a 22 de setembro em Atibaia. Apoio Graal. Realização A Horta. Oi, gente! Eu sou a Julie, eu falo aqui do meu espaço linguístico e cultural e a dica de inglês para hoje é, afinal, é can I go to the bathroom, may I go to the bathroom or could I go to the bathroom? Qual que se usa? Bom, primeiro, que não é bathroom. Bathroom é só na sua casa, ou toilet ou restroom. A diferença entre os três é muito sutil, então se você misturar um pouquinho não tem tanto problema. Mas vamos entender. O can é o mais informal de todos, então você deve usar com pessoas que você tem intimidade, amigos, colegas de trabalho. O may é um pouquinho mais formal, então você deve usar com os professores, pessoas mais velhas ou pessoas que você não conhece. O could é para aqueles pedidos que na verdade você não quer fazer. Could I borrow some cash? Quem nunca? Simples, né? Inglês aqui no meu espaço é super simples e é no seu tempo, do seu jeito. Vem ficar monstro em inglês. Vem pro meu.